Reforma agrária e regularização fundiária. Esses são os principais temas da medida provisória 759 de 2016, que está tramitando no Congresso Nacional. As mudanças atendem à solicitação do Tribunal de Contas da União para garantir segurança jurídica no campo. E para debater a MP 759, foi realizada nesta terça-feira no Senado Federal a audiência pública na comissão mista que analisa a proposta. E quem participou da reunião foi o coordenador de assuntos estratégicos da CNA, Ciro Siqueira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. A MP 759 trata de alguma região específica do país? Então, a medida provisória ela é uma medida provisória extensa que trata de vários assuntos ligados à regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. E dentro dessa grandiosidade dela, ela tangencia alguns assuntos ligados ao setor rural, entre eles alguns aspectos da reforma agrária e alguns aspectos da regularização fundiária na Amazônia Legal, então só restritos à Amazônia Legal. E assim, em função disso, a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários tem acompanhado esse assunto já desde o ano passado e culminou ontem com essa audiência pública, onde a CNA foi ouvida lá junto com outros órgãos do governo. Agora, quais foram os principais pontos, então, questionados pelo TCU que levaram à edição dessa MP? No final do ano passado, o Tribunal de Contas da União trouxe à tona o resultado de uma auditoria que identificou um sem número de irregularidades no processo de reforma agrária, né? De assentados de forma irregular, de assentados da reforma agrária com sinais de riqueza exterior, com carro de luxo, não sei o quê. E essa auditoria do Tribunal de Contas recomendou ao INCRA que suspendesse ou obrigou ao INCRA a suspensão do processo de reforma agrária e a suspensão do processo de seleção de novos assentados, né? E muito do que trouxe essa medida provisória veio no sentido de corrigir os problemas que o Tribunal de Contas identificou no processo de reforma agrária, mas trouxe também alguns outros aspectos que são mais ligados com o nosso produtor rural. Agora, essa medida provisória pode trazer mais segurança jurídica para a região? A gente entende que sim, a gente entende que alguns aspectos da forma como a reforma agrária era feita no passado, que acabavam resultando em mobilização para invasão de propriedades, tinha alguns aspectos ligados a esse empoderamento dos movimentos sociais para invasão e ocupação de propriedades que foram sanados com essa medida provisória, né? O que a gente precisa estar atento agora é para acompanhar a tramitação da medida, ela ainda pode ser alterada na comissão mista no plenário da Câmara ou no plenário do Senado, para tentar manter essas alterações que tiveram na medida provisória, que são benéficas ao setor, né? Agora, um dos problemas da região é o preço dos imóveis. Isso dificulta a regularização? A gente tem, dentro do processo de regularização fundiária na Amazônia, que vem na lei do Terra Legal, tem lá umas regras para determinação de preço dos lotes que são lotes de terra pública, que são repassados para agentes privados que já ocupavam a região no passado, né? E o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal pressionam muito o governo para estabelecer preços de mercado para esses imóveis. Só que preço de mercado é caro demais, porque o cidadão, senão você não está vendendo lote, você está tentando regularizar ocupações que já existiam, né? E da forma como foi definido o preço, a precificação desses imóveis na Amazônia Legal, a gente acha, com que a gente tem conversado com as federações do Norte, da região norte, a gente acha que o processo de regularização não vai deslanchar porque o preço foi estabelecido num patamar muito alto, né? Então a gente está em negociações lá eu coloquei esse ponto na audiência pública ontem, outras pessoas também colocaram o mesmo ponto, há divergências, o Ministério Público acha que está barato demais, então, mas a gente está tentando ver se consegue chegar no meio termo para destravar o processo de regularização fundiária na Amazônia. Agora, no geral, a CNA entende que as mudanças propostas pela MP 759 são positivas para os produtores rurais? No geral, sim. No geral, a medida provisória atende, como eu disse no início, grande parte dos pontos da medida provisória diz respeito a assentados de reforma agrária, a regularização urbana, nem tem relação com o produtor rural diretamente. Mas aqueles pontos em que ela afeta o setor rural, ela vem para corrigir problemas, eles são pontos benéficos. Então, a gente entende que a medida provisória veio para melhorar, a gente está tentando dar umas aperfeiçoadas nelas aqui e ali, pontuais, e acha que a gente entende que vai melhorar um pouco para o setor nessa área de reforma agrária, de invasão de propriedade, de segurança fundiária. Coordenador de Assuntos Estratégicos da CNA, Ciro Siqueira, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado a você.